Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o HGLG, um fundo gigante do setor de logística que vem caindo bastante nos últimos dias. A sua vacância está no pico histórico, quase 20%, e o fundo gerou apenas 76 centavinhos no último mês, apesar de ter pago 1,10. Será que isso preocupa tanto a vacância quanto a renda recorrente? Eu vou conversar sobre isso com vocês. Então me acompanhem. A gente consegue ver aqui que a cota a mercado estava 161,65 no fechamento do relatório. Atualmente ela caiu até um pouco mais, chegou ali a 158,50, está mais ou menos na casa de 159. Cota patrimonial 153,25. Então ela ainda mantém um ágio, certo? Entretanto, esse fundo ele sempre teve um ágio maior, mais ou menos de 1,10 do PVP. Atualmente deve estar ali na casa de 1,02, 0,3, por aí. Então é um fundo que está negociando com ágio, mas um ágio menor. Ainda é um fundo muito grande, aqui né, 3,8 bi de valor de mercado, quase 340 mil cotistas. Como eu disse, ele anunciou 1,10, que nesse valor estava dando um yield de 8,2, agora está um yield até um pouquinho maior, né, pela queda da cotação. Vacância aqui então em quase 20%. Então vamos lá. No mês de janeiro, o fundo apurou uma receita de 94 centavos por cota, que líquido dá 76 centavinhos. Ou seja, ele usou aqui 34 centavos do que ele tinha de resultado acumulado para manter a distribuição em 1,10. Será que isso preocupa? Eu vou mostrar à frente, me acompanhe. Não houve nenhuma receita extraordinária e o fundo anunciou a distribuição de 1,10. Dois eventos importantes no fundo nesse mês. O aumento da vacância física, de quase 14% para 20%, se deu devido à saída da B2W do HGLG Betim. A vacância financeira se mantém praticamente estável, tendo em vista que o fundo recebe a multa de rescisão do antigo locatário. Pessoal, para quem tem dúvida, vacância física. O inquilino saiu do imóvel. Vacância financeira, quando esse imóvel não está gerando renda. Nesse caso, como tem a multa, apesar do inquilino ter saído, ele continua pagando a multa, então esse imóvel continua gerando renda. E ele coloca aqui que a expectativa, a estimativa é que a multa dure até novembro desse ano. Então, a gestão aí tem praticamente 6 meses para conseguir locar esse imóvel e acredito que vá conseguir, tendo em vista que é um imóvel bem localizado. Betim não tem muita área para expansão, é ali na região metropolitana de Belo Horizonte, então tem a expectativa de locar esse imóvel antes que essa multa acabe. Ele coloca aqui que o pico de vacância será temporário, uma vez que o HGLG Itupeva G200 está com conversas avançadas de locação, que quando 100% locado reduzirá a vacância física do fundo para 12%, ou seja, ele está aqui no pico histórico de 20%, mas já tem expectativa de cair para 12%. Quando ele locar aqui o Betim, a vacância volta a patamares de apenas um dígito. O avanço físico da obra da terraplanagem do HGLG Itupeva G300 e G400 foi para 99,8%, então está quase terminando. Finalizando a terraplanagem, o ativo estará apto para demandas build-to-suit ou eventuais demandas que excederem a capacidade do G200. Então, resumindo, está quase finalizando essa obra e ele vai conseguir ali adaptar o imóvel para um inquilino específico, se for necessário, ou ele vai conseguir aqui pegar os inquilinos do G200, caso eles precisem de mais áreas, e locar aqui no G300 ou no G400. Então, bem interessante. Eu vou trazer mais detalhes desses imóveis à frente. Na área comercial, então no mês de fevereiro tivemos um aumento da vacância física e a vacância financeira ali permaneceu a mesma, motivados pela devolução antecipada do HGLG Betim pelas lojas americanas. Isso aqui, pessoal, acabou que pode ter sido até uma notícia boa para o fundo, porque em outros fundos a gente vê que o pior cenário seria a Americanas continuar no imóvel e não pagar o aluguel, e você não conseguir fazer o despejo. Nesse caso, ao menos, ela saiu e o fundo tem a possibilidade de locar já para um outro inquilino. Então, a gente pode ter ali um vale, um momento de queda no rendimento, caso a gestão não consiga locar esse novo imóvel até novembro, mas ao menos ele vai conseguir ali locar para um outro inquilino, uma situação melhor. Inclusive, ele já coloca aqui para a gente o seguinte: então, no HGLG Itupeva, tivemos uma importante evolução com o interessado na ocupação de metade do galpão
com a assinatura de uma carta de intenção não vinculante, que basicamente supera aqui a fase comercial para que as partes se dediquem à discussão legal do contrato. Ou seja, avançou bastante aqui, apesar de ainda não estar assinado, para alocar metade já do galpão. Eles esperam assinar esse contrato já durante o mês de março. A outra metade do G200 também está bastante demandada em termos de negociação. Eles têm duas propostas que praticamente liquidam o espaço disponível. Então, praticamente aqui já tem metade bem adiantado e tem aqui a outra metade já em negociação. Além disso, já tem algumas consultas visando áreas maiores, que estão direcionando para os galpões a serem construídos, o G300 e o G400, que foi o que ele falou acima. Pessoal, quero comentar um ponto aqui no meio do vídeo, antes de a gente continuar falando sobre os ativos do fundo. Um fundo com o porte do HGLG, que tem muitos imóveis, inclusive eu vou mostrar os imóveis para a gente aqui no final do vídeo. Vocês nunca vão conseguir comprar esse fundo com um deságio muito grande, a não ser que, claro, aconteça uma catástrofe aí no cenário macroeconômico, nacional, internacional. Um fundo desse, com uma vacância de 20%, você vai ver a cota chegar ali perto do seu PVP e, para quem tem interesse, lembrando que não é recomendação de compra, talvez seja o melhor momento que você vai conseguir. Um fundo desse, muito dificilmente ele vai ser negociado a 0,90 do PVP, porque é um fundo muito robusto, com uma gestão muito boa e, para quem tem interesse, realmente vale o estudo nesse momento. Outra coisa que eu quero falar, PVP, essa métrica, ela não é 100% precisa. Eu fiz um vídeo do HGRU, que também é da CSHG, onde eu explico bastante essa questão do PVP e que eu falo que ele é simplesmente um número, tá? Em uma avaliação de um laudo do imóvel. Não quer dizer que aquele é o valor exato. E no HGRU a gente consegue observar isso muito facilmente, porque eles estão vendendo imóveis acima, muito acima do laudo. Então, de repente, o PVP do HGLG, que muita gente está vendo lá, está 1,03, não é R$ 153, às vezes ele é 180 na vida real, e ele já está com esse desconto. Então eu vou deixar linkado aqui o vídeo do HGRU, que eu explico mais sobre isso, para vocês usarem o mesmo raciocínio lá, aqui, beleza? No HGLG Betim, definimos por contratar uma imobiliária regional para nos assessorar com a comercialização, chamada Sempre Soluções Imobiliárias. Eles destacam aqui que eles preferiram fazer dessa forma pela imobiliária ter ali profundidade, conhecer bem o mercado e também estar lá, presença física. Em paralelo, também estamos trabalhando na transformação do galpão, que hoje é preparado para monousuário, para opções de módulos menores, que adicionam maior liquidez para a ocupação do galpão para atender uma gama maior de empresas. Isso é bem legal. No relatório do LVBI, ele explica isso, em outro galpão, obviamente, mas que o raciocínio é o mesmo. E ele mostra lá numa imagem, fica bem fácil. Então, o galpão ele pode ser dividido em módulos, em baias, e aí você consegue colocar vários inquilinos e aí você tem ali maior diversificação. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, o imóvel ficou 100% vago, porque tinha um inquilino e ele saiu. Se você tem 10 inquilinos, um sai, você ainda tem 90% locado. Então, é interessante essa estratégia. HGLG São José e HGLG Washington Luiz temos tido consultas e visitas de variados setores. Estamos trabalhando com uma postura comercial mais agressiva, a fim de reduzir a vacância em tais imóveis. Então, o que ele quer dizer aqui com postura mais agressiva? Geralmente são carências e descontos mais acentuados que a média de mercado, tá? E dependendo do imóvel é interessante. Principalmente aqui, que tem uma localização, claro, é em São Paulo ainda, mas é interior, às vezes está um pouquinho mais difícil de locar, você consegue colocar o inquilino para dentro e um fundo robusto, musculoso, como o HGLG, ele consegue suportar essa carência um pouquinho maior. Parte técnica, então foi realizada a contratação da administradora predial para o HGLG Betim, que vai fazer ali o gerenciamento e a segurança do imóvel, e também foram substituídas as concorrências, foram finalizadas as concorrências para a substituição da empresa de administração predial para os imóveis Parque Torino e São José dos Campos. Normal também, né, pessoal? A administração fazer essas trocas, faz parte. Interessante eles estarem a par disso. As obras contratadas de manutenção da cobertura e implementação de acessibilidade do galpão de Vinhedo seguem em andamento. Isso aqui é importante porque é praticamente aqui a maior exposição do fundo, né? O Vinhedo ali está alocado para a Volkswagen, a gente vai ver que é o principal inquilino do fundo. Inclusive, eu vou comentar sobre isso mais à frente. Muita gente aí preocupada com a questão das montadoras de carro, várias delas estão aí anunciando pausas, né? Mas eu vou comentar isso com vocês mais à frente. A princípio, não precisa se preocupar.
DRE, a gente consegue ver aqui que em janeiro ele gerou uma renda extraordinária muito grande, então ele teve aqui de receita de locação 28 milhões, mas no total de receitas ele fez aqui quase 51. Como ele distribuiu 25, então ele fez aqui uma reserva bem gorda. Já no mês de fevereiro é o contrário, ele gerou com receita de locação pouco mais de 16 milhões, então aqui o total de receitas deu 22 e ele distribuiu 25, ou seja, ele teve que usar o resultado acumulado. Aqui ó, a receita potencial é de 25 milhões 627 mil. Se a gente for ver, ele distribuiu o 1,10 dá 25.802, ou seja, ele tem o potencial de gerar receita recorrente de 1,10. Obviamente que não está gerando agora porque o fundo está com uma vacância alta, mas no médio prazo ele tem potencial para pagar recorrentemente sem ganho extraordinário 1,10 e claro, o fundo vai fazendo giros, vendas, desenvolvimento e vai, né, no final do semestre, como a CSHG sempre tenta fazer, dar aquele dividendo mais gordinho para a gente. Vacância aqui, ó, então tá comendo quase 4 milhões do fundo. Lembrando que você reduz a vacância, você aumenta, obviamente, a receita aqui e também você geralmente tem aqui um aumento da carência por um tempo, né, para poder locar e depois isso aqui de fato vem para a receita. Aqui a gente consegue ver então o valor acumulado que ele tem. Ele tem 1,63 por cota, tá? Eu fiz essa continha aqui, que ele usou 34 centavos. Então no extremo, se ele ficar gerando 0,76, ele tem aqui uma reserva para mais 4 meses e meio aproximadamente. É claro que a gestão ela vai trabalhar para usar o mínimo possível aqui, né, para aumentar essa receita recorrente, mas nos próximos meses a gente vai acompanhando. Liquidez eu não preciso nem comentar, o fundo muito grande, super tranquilo. Composição do patrimônio, então aqui é muito intuitivo de ver, né? Ele gera renda com imóveis, tem um pouquinho de FIIs, CRIs, um pouquinho em caixa aqui também. Tem aqui um valor que ele gasta com aquisições, mas super tranquilo nessa essa alavancagem. Aqui são as principais posições do fundo, né? Basicamente são duas que a gente tem que tomar mais cuidado assim, que é Vinhedo, como eu disse, que aqui está alocado para Volkswagen, e o Itupeva, que ele está finalizando ali, que a gente comentou bastante já nesse vídeo. O Itupeva aqui sendo locado, o fundo vai conseguir dar uma deslanchada boa. Então é isso basicamente que hoje a gente tem que ficar de olho. Evolução da vacância física, então aqui a gente vê que o fundo até ali setembro de 22 ele tinha uma vacância muito baixa, subiu um pouquinho e agora subiu um pouco mais. Então por isso que a cotação está sofrendo, e eu não estou aqui nem entrando no mérito do lado da questão do Credit Suisse lá, né, na Suíça, que o banco foi vendido e tudo mais. Isso está reverberando um pouco aqui até porque, enfim, são coisas separadas. O maior risco que eu enxergo é a gestão não continuar e aí ser trocada e aí sim há um ponto de atenção, mas nesse momento me parece muito mais um risco distante, claro, a gente tem que monitorar. A vacância mais alta que está fazendo a cotação sofrer, mas foi o que eu disse, um fundo desse tamanho, talvez essa seja uma oportunidade. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, é uma recomendação para vocês estudarem, beleza? Exposição por locatário. Volkswagen é o maior locatário, é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Como eu disse, as montadoras aí, várias, estão anunciando uma pausa, mas isso acontece bastante até nesse meio. Várias montadoras fazem essa pausa, depois voltam, mas no ano todo a gente consegue ver que historicamente elas ficam adimplentes. Claro que a gente tem que acompanhar, como eu venho falando com vocês, março vai ser um mês muito importante no cenário político, a gente vai ter ali um novo arcabouço fiscal que a gente tem que ficar de olho e outras questões políticas que o governo ali está tendo que lidar, uma briga entre os presidentes da Câmara e do Senado por mais poder, então a gente vai ter que ver quanto que o governo vai despender de emendas para conseguir fazer os projetos dele serem aprovados, mas a gente tem que, por enquanto, só acompanhar e não desesperar. O fundo tem 71 inquilinos, então muito grande. Mês de reajuste, os principais meses aqui, né, do começo do ano já se foram, janeiro, fevereiro e março. O próximo reajuste relevante vai ser em agosto e setembro, quase aqui 30%. Gosto dessa tipologia de contratos, dividido entre típico e atípico. Sempre falo que o atípico traz mais segurança, mas o típico te proporciona surfar aumento da renda, porque se você consegue ali pegar um momento mais quente do mercado, você consegue dar uma deslanchada no valor por metro quadrado do aluguel. Falando um pouquinho da alavancagem do fundo, isso aqui pode ser um ouro que tem escondido dentro do fundo que muita gente não vê. Ele fez aqui algumas alavancagens e muita gente só olha a alavancagem pelo tamanho total dela. O fundo está 15% alavancado.
20% alavancado é bom, é ruim? Depende, tem que ver qual foi a taxa dessa alavancagem, o prazo, com qual finalidade. E aqui a gente vê uma taxa muito interessante para o fundo. Isso aqui, IPCA mais 5, com as taxas atuais que a gente tem, é bem baixo, pessoal. A gente está vendo aí outros fundos se alavancando a uma taxa de 7,5, 8, alguns até 9, e ele conseguiu essa taxa bem baixinha, então esse carrego para o fundo hoje é muito interessante. Compensa ele ficar pagando essa dívida. Claro, ele tem que ali amortizar e tudo mais, mas ele tem caixa para isso, ele consegue fazer um giro. Então, isso aqui, muita gente olha, a alavancagem é ruim. Essa aqui é uma alavancagem que pode ser boa no médio prazo, justamente pelo custo dela, que está baixo. Caminhando aqui já para o final do vídeo, se vocês estiverem gostando do conteúdo, eu peço like, pessoal, e se inscrevam no canal. O canal chegando a 1000 inscritos, eu vou proporcionar aí uma surpresa para todo mundo para comemorar. HGLG e Itupeva, o G300 e o G400. Então, aqui, devido às chuvas da região, teve um atraso na obra, mas ainda vai ser entregue aqui em março, na segunda semana, então está super tranquilo. Com o final das obras do fundo, então a exposição do fundo em desenvolvimento está caindo, né? Estava aqui em 5%, vai cair, isso aqui diminui um pouquinho o risco, principalmente pelo momento, então é bom para o fundo. Aqui são as listas, é a lista, na verdade, dos imóveis do fundo. E é bem interessante que a gente consegue fazer uma análise bem rápida aqui. Basicamente, o fundo tem imóveis em São Paulo. O que a gente tem que ter de atenção são alguns imóveis no interior, por exemplo, Hortolândia, até lá onde o RBRL, por exemplo, fez a venda. Mas tem muitos imóveis bons, São Paulo, Guarulhos. Outro ponto de atenção, ele tem aqui imóveis no Rio de Janeiro, que hoje é uma das praças mais desafiadoras. Ele tem aqui esse imóvel em Minas, Uberlândia, mas vai sair, porque é o imóvel que foi vendido para o GGRC, para quem não sabe, tá? E ele tem esse imóvel em Santa Catarina, que também não é um dos locais mais aquecidos. Mas de resto, ele tem aqui muitos imóveis em São Paulo, como eu disse, em localizações boas. Em Minas, basicamente ali em Betim, que é uma localização também boa. Ele tem também em Extrema, tem um pouquinho em Pernambuco, que também é outro polo interessante para a logística. Então, realmente é um fundo com imóveis muito bem localizados, muito bons. Para finalizar, a taxa de administração muito baixa, super competitiva. Esse aqui, com certeza, é um dos melhores fundos da bolsa, que vale muito o estudo do investidor. Beleza, pessoal? Mas é isso. Eu vou tentar trazer vídeo do HGLG todo mês, vídeos menores. Esse, como foi o primeiro, eu quis apresentar o fundo de uma maneira geral para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, então peço like. Novamente, a inscrição para não perder nada. Lembrando o grupo do Telegram na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!